A verdade pode matar? O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos à perfeição. Clarice Lispector. Dizem que falar a verdade para o paciente com uma doença grave pode matá-lo antes da hora. Essa é uma das maiores mentiras que ouço, e ouço quase sempre. Enfrento dilemas frequentes diante de familiares que me imploram para não falar a verdade sobre a doença dos meus pacientes, pois acreditam cegamente que a verdade fará com que fiquem deprimidos e morram antes da hora. Comportam-se como crianças que não querem abrir o armário com medo do monstro imaginário, sem se dar conta de que a casa está caindo e o armário vai ruir com a casa. O que mata é a doença e não a verdade sobre a doença. Claro que haverá um momento de tristeza ao saber-se doente, gravemente doente. Mas essa tristeza é a única ponte até a vida que pode ser vivida verdadeiramente, sem ilusões ou falsas promessas de cura. O que mata a esperança não é saber-se mortal, mas sim perceber-se abandonado. A palavra que mata é a palavra mal utilizada. Um dos maiores desafios que enfrentam no dia a dia é de convencer a família de que a pessoa doente tem o direito de conhecer sua condição de saúde. Um artigo publicado em 2012, numa renomada revista científica, a Halt e colaboradores descrevem que as publicações de estudos com pacientes com doenças graves demonstram que a maioria dos adultos deseja que seu médico discuta informações prognósticas. Em uma pesquisa nacional americana com 1.272 idosos, apresentados com uma variedade de cenários hipotéticos, a preferência em discutir o prognóstico com um médico aumentou com a diminuição da expectativa de vida. 11,4% na expectativa de vida de 20 anos, 55,8% na expectativa de vida de 2 anos e 83,5% na expectativa de vida de 1 mês. Em um estudo com 60 idosos brancos chineses, latinos e afro-americanos deficientes, 75% gostariam que seu médico falasse com eles sobre prognósticos se tivessem menos de 1 ano de vida. Os resultados foram semelhantes entre os grupos étnicos. Em outro estudo com 214 adultos com incapacidade e câncer avançado, doença pulmonar obstrutiva crônica ou insuficiência cardíaca congestiva, mais da metade dos indivíduos desejou discutir o prognóstico com seus médicos. A conclusão deles nessa revisão de estudos foi bem clara. Os pacientes que têm um bom entendimento de seu prognóstico tendem a tomar decisões médicas diferentes daqueles que não têm esse conhecimento. O medo de discutir o prognóstico por ele supostamente pode provocar sentimentos negativos, não é um motivo adequado para evitar discussões de notícias ruins. Há evidências crescentes de que a preparação inadequada para a morte leva a maus resultados de luto familiar, inclusive depressão, sentimento de arrependimento e tristeza complicada. Quanto menor a expectativa de vida, maior a capacidade de querer saber a verdade sobre seu tempo. Lidemos com isso. Quando pergunto em uma aula
Quem gostaria de saber a verdade sobre uma doença grave? A maioria levanta a mão, dizendo que sim. Então, já aviso. Conversem com seus filhos, seus amigos, sua família sobre esse desejo. Porque na hora que migramos para a condição de doentes, nossos filhos, nossos amigos, nossos pais e quase todos à nossa volta nos considerarão incapazes de viver o que precisamos viver. Todos esses que nos amam e que pensam poder nos proteger do sofrimento forçarão os médicos a compartilhar desse silêncio. É mesmo em grande sofrimento, todos dirão que não temos nada, que nossa saúde é ótima e que nada do que sentimos de errado em nosso corpo é grave. Mas o corpo não mente. O corpo nos diz, às vezes sussurrando e às vezes gritando: tem alguma coisa errada e muito ruim acontecendo. Então pensaremos: como é possível que eu não tenha nada? Sinto uma dor horrível. Estou emagrecendo. É cada vez mais difícil ser eu mesmo. Como é que não tenho nada? Quando estamos em um momento assim e as pessoas ao nosso lado não foram preparadas para estar ali, arma-se uma grande encrenca. As famílias pensam que poupam seus amados quando mentem, sem saber que seus amados também mentem para poupá-los. Na minha rotina, os pacientes conversam comigo sobre sua finitude de maneira aberta e clara. Falamos sobre pontos muito tensos da trajetória das doenças. Falamos até dos desejos sobre o funeral. Mas quando esses mesmos pacientes falam com suas famílias, especialmente com a parte da família menos preparada para sua morte, eles fantasiam tudo. Falam dos planos de viagem, dos jantares, das festas que virão nos próximos anos. Parecem negar a realidade da doença, mas, na verdade, negam a possibilidade de conversar sobre isso, pois duvidam que seus familiares sejam capazes de tolerar o assunto. Quando dou ao paciente a chance de saber sobre a gravidade de sua condição, a verdade dá à pessoa a oportunidade de aproveitar o tempo que lhe resta de maneira consciente, assumindo o protagonismo de sua vida, de sua história. Ao poupar alguém da verdade, não estamos necessariamente fazendo bem para aquela pessoa. Não podemos poupá-la da própria morte. Não poderemos salvá-la daqueles momentos difíceis em que será preciso estar em si mesma. Quando, na proximidade da morte, poupamos um ser humano da consciência de suas urgências, da importância do tempo de estar vivo, antes de morrer, não conseguimos interromper o processo de morrer. Conseguimos privá-lo de viver.